Hoje vamos falar de algo muito importante nos dias de hoje, que a evolução da mulher. Aliás, não a evolução da mulher, e sim o papel da mulher na sociedade. Quando eu era pequena, a mulher era vista como uma coadjuvante da família, ou seja, o homem saía para trabalhar e a mulher ficava com os filhos, cuidava da casa, da educação dos filhos e, consequentemente, do homem. Aí, com o tempo, foi passando, observamos que a mulher teve seu papel na sociedade, também da mola trabalhadora. Ela também foi para a rua trabalhar. Só que em 1971, que foi quando eu nasci, a mulher já tinha aquela coisa assim que se chegasse aos 25 anos e não tivesse casada com filhos e marido, a mulher já era considerada assim, entre aspas, ficou para titia. Só que, a partir disso, muitas mulheres casavam com qualquer pessoa que aparecia na vida dela. Aliás, elas não eram escolhidas. Elas não escolhiam, elas eram escolhidas. Então, elas eram escolhidas por aqueles homens. Ele gostou, namorou, noivou, casou. E assim, consequentemente, viviam ou bem ou mal, mas viviam com esses homens. Só que hoje em dia, nós vemos que as mulheres têm o seu poder de escolha. Elas sabem que elas podem escolher o homem que pode ficar ao seu lado. Aquele homem que não que seja totalmente provedor, mas que ele esteja ali compartilhando a vida com ela, a educação dos filhos, os afazeres domésticos e tudo mais. Só que ainda a sociedade cobra daquela mulher que não tem filhos, que chega uma idade de 40, 50 anos, sem filhos, sem casamento. A sociedade ainda continua cobrando essa mulher. Só que essa mulher, ela tem todo o direito, sim, de não querer ter filhos, de não querer ter um marido, de querer viver sozinha. Mas a sociedade não consegue entender isso. Ela não consegue entender que a mulher tem as escolhas dela, independente do que ela escolher. Se ela escolher ficar sozinha, morar só, sem a companhia masculina do lado constantemente, ela tem essa escolha e tem que ser respeitada. Mas muitos hoje não conseguem entender isso. Acham que, porque fulana é de tal, não quer casar, não entendo que é necessário um homem e uma mulher ficar junto. Isso não é necessário. Se ela não se sente preparada para poder ficar ao lado de um homem ou de uma outra mulher, porque ela gosta da companhia dela. Quem sabe, se ela se sentir mais para frente, necessidade de ter alguém ao lado dela, ela irá procurar, porque hoje a mulher tem o poder de escolha. Ela pode escolher quem ela quiser, independente da idade que ela esteja. Se ela está com 30, com 40, com 50, com 60, com 70, não interessa. Isso, cabe a ela decidir. E não a sociedade, e não a família, não os filhos, os amigos. Eles não têm que decidir, porque não são eles que vão conviver com esse homem ou com essa mulher. Então, é uma coisa que é uma situação que muito ainda é vista de uma forma preconceituosa, como uma mulher também escolher não ser mãe. Tem mulher que não quer ser mãe. Ela escolheu, ela optou por não ser mãe. E por isso ela tem que ser jogada na fogueira? Não. Existem as mulheres que querem ser mãe e existem as que não querem ser mãe. Que não querem
perpetuar a espécie, como todo mundo diz, entende? Então, é algo que deve ser levado em consideração. Porque o que adianta uma mulher optar pela maternidade para agradar A e B e ser uma mãe frustrada, uma mãe que não consegue, uma mulher que não consegue dominar a maternidade, que não consegue entender seus filhos, que não consegue fazer com que as crianças a entendam e ela também entenda as crianças e ter todo aquele sentimento maternal, doce, que todo mundo exige que a mulher tenha. Então, é muito improvável que essa mãe, entre aspas, forçada a ser mãe, ela acabe frustrando tanto ela quanto aquelas pessoas que apostavam no comportamento dela, etc. Porque a mulher hoje tem também aquela parte que a mulher, ela trabalha fora. Ela tem as metas profissionais e pessoais. Ela quer fazer uma faculdade, ela quer fazer uma pós-graduação, ela quer desbravar o mundo, ela quer conhecer as coisas mais aprofundadamente, ela quer visualizar outros horizontes, ela quer ampliar os conhecimentos, então ela quer muitas outras coisas. E, em contrapartida, às vezes ela não consegue conciliar família, filhos e tudo isso que ela almeja. Então, ela às vezes opta, mas ela deve ser respeitada na sua decisão. Assim como tem a mulher que trabalha fora, tem família, tem filhos, marido e consegue conciliar tudo de uma forma ou outra, com a cooperação dos filhos e a colaboração do marido. Ela consegue conciliar tudo. Então tem N papéis da mulher na sociedade. A mulher não é mais, como em 1970, a mãe, dona de casa, esposa, que ficava em casa cuidando de filho, de marido, dos afazeres domésticos. Não existe. Bom, pode ainda existir, claro, mas tem que ser respeitado também. Mas não é mais o comum, como na sociedade de 1970, 1960, 1950, década de 40, de 30, de 20, não. Mudou muito. Se muitas pessoas vão dizer, não foi uma boa mudança, por isso. E para outras foi uma excelente mudança. A mulher ganhou o mercado de trabalho, apesar que a mulher continua ganhando menos do que os homens, executando o mesmo serviço. E quando a etnia entra no meio, a discrepância é maior ainda. A mulher negra ganha muito menos do que a branca. Ela tem mais dificuldade em se manter no emprego. Ela tem mais dificuldade em voltar ao mercado de trabalho. E quanto mais a idade passa, mais dificuldade se apresenta. Isso é fato. Se todo mundo estudar um pouco de antropologia, vai visualizar isso nos suas pesquisas de campo. A mulher negra, pobre, sem uma formação acadêmica, ela tem mais dificuldade de encontrar trabalho. Trabalho, que eu digo, trabalho bem remunerado.
não trabalhos sub-humanos. Esses ela encontra. Ela encontra sub-humanos, ela encontra trabalhos que menos da capacidade intelectual dela, ela encontra. Mesmo assim, ainda é exigido que ela tenha experiência nesse tipo de trabalho. Sendo que ela já faz esse tipo de trabalho na própria casa. Mas as pessoas exigem que ela tenha experiência nas casas de outras pessoas. Trabalho de secretária do lar é exigido, às vezes, em alguns anúncios, é exigido que ela tenha segundo grau, que ela fale até inglês. Já visualizei certos anúncios de emprego pedindo isso. Que saiba até dirigir. Já presenciei isso. E exige até uma certa idade. Tipo, se a mulher for, temos 35, 40 anos de idade. Com quem? Com uma mulher com 48 anos, 50 anos, ela é improdutiva. Isso é uma coisa, uma situação extremamente desagradável. Por quê? Como essa mulher vai se sustentar? Como essa mulher vai se manter no mercado de trabalho? Como ela vai poder criar seus filhos? Como ela vai poder ser digna do seu próprio trabalho, exercer uma função remunerada que ela ganhe seu próprio sustento? E aí, muitas, não digo todas, é claro, mas algumas acabam tendo que recorrer ou à família, aos amigos, ou até mesmo um companheiro, porque ela se vê numa situação de desamparo social. Ela se vê numa situação de total sem saber o que fazer. Se ela tiver alguma habilidade, uma habilidade que ela aprendeu, como corte e costura, bordar, essas habilidades manuais, ela ainda consegue submergir disso tudo. Mas e quando ela não tem? Quando a habilidade dela é intelectual? E as pessoas e a sociedade e o mercado de trabalho a consideram velha, sendo que ela está com o espírito jovem, ela tem um físico jovem, ela tem o ânimo e o conhecimento, a flor, assim, totalmente livre. E ela é tolhida na sua liberdade, porque simplesmente falaram para ela que ela não serve para aquele cargo, porque ela já tem uma certa idade, tem muito conhecimento, mas já tem uma certa idade. Por quê? Eis a pergunta. Por que fazemos isso com nossas mulheres? Porque se alguém tiver condições, essa mesma mulher tiver condições de ir para a Europa, para algum lugar de algum país desenvolvido, ela vai ser bem aceita. E por que no nosso próprio país a mulher não pode ser benquista? Por que ela não pode ser valorizada? Por que não existe a valorização da mulher numa certa idade? Parece que quando ela chega numa certa idade, ela deixou de ser produtiva, ela deixou de ser criativa, deixou de ser necessária. Por quê? Por que nossa sociedade não abraça essa mulher, não dá a oportunidade dela voltar ao mercado de trabalho? Porque na hora de escolher quem demitir, entre as mulheres, geralmente ficamos com as de menos idade, e aquelas que têm mais idade são excluídas do mercado. São convidadas a
ou a pedir demissão ou são demitidas sumariamente, sem pensar nenhuma duas vezes. Por quê? Porque a sociedade não consegue ver essas mulheres com os olhos futuros, com um olhar diferente, um olhar de dizer assim, nossa, essa mulher tem 48 anos, tem 50 anos, tem 60 anos, mas tem um vigor intelectual, um vigor físico. Ela pode sim exercer qualquer cargo que lhe for atribuído. Por quê? Então, essa é uma reflexão que nós devemos fazer. Então, no De Clau para Clau, nós vamos falar desses e de outros assuntos pertinentes à mulher, à sociedade e aos relacionamentos entre homens e mulheres, os relacionamentos interpessoais, principalmente. E muitas dúvidas ainda que muitas mulheres têm e às vezes não têm voz para falar. Ela não consegue se posicionar, ela não tem oportunidade de dizer aquilo que está pensando. Então, no De Clau para Clau, nós vamos falar sobre isso e sobre muitos outros assuntos.